Olá, no Papo de Engenharia, estamos com o nosso amigo de longa data, o engenheiro e deputado estadual Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Ele vai falar um pouco da sua trajetória na engenharia e na política. Deputado, muito obrigado pela presença. É um papo tranquilo, rápido, que passa voando. Mas antes de começar, o Marco Antônio Barbosa, que é engenheiro mecânico, vai falar quem nos apoia. Aqui tem rápido também. Tá rápido. Não tão rápido, não tão rápido. Eu queria agradecer primeiro a presença do deputado. O deputado se colocou à disposição no primeiro momento que eu convidei, liguei para ele. O Jamerson o Jamerson ajudou nessa aproximação e o deputado aceitou de prontamente vir. Lá na Queria CERJ, agradecer. Jamerson, Lá na CERJ. CERJ. Jamerson da Da Multa. Multa. Hoje é diretor-geral da Multa, né? Bom, deputado, aqui nós temos que. Esse é o nosso papo de engenharia, que a gente começou para fazer 4, já estamos no número Sei lá, 70, 80, 70, já estamos fazendo. Vários engenheiros tiveram mais a minha aqui. idade, Vários engenheiros tiveram aqui com vários tipos de engenharia. A última foi de alimentos, que a gente nem sabe o que era, aprendemos com o engenheiro de alimentos. Tem o IBEC, que é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos, que ajuda a gente aqui, que é do Paulo Dias. Eu não sei se você conhece o engenheiro Paulo Dias. Já homenageei, Já já fui homenageado Por ele. pelo IBEC. Tem o Contec, que é do meu amigo Luiz Barata, que é consultoria de elevadores, né? Aí o Paulo Dias, depois vem o Paulo Dias, é um dos maiores engenheiros de custo da América Latina. É um cara altamente qualificado. Sim, E sem quem dúvida. quiser fazer curso lá, é só dizer que houve o Papo de Engenharia e vê o Papo de Engenharia, que ele dá uma bolsa. Essa BRAIP é do Jorge Omar, engenheiro Jorge Omar, não sei se o deputado conhece. Jorge Omar tem uma Associação Brasileira de Inspeção Predial de Gás. O senhor também mexeu nisso, inspeção predial de gás, e o Jorge Omar tem várias empresas de inspeção predial de gás nessa associação. Quem quiser fazer alguma inspeção predial de gás no seu prédio comercial ou residencial, liga lá para a BRAIP e fala. Muito Vamos bom. começar. Diga. Deputado, muito obrigado pela presença. Antes de iniciar, né, aquele papo mais caloroso, traça um pouquinho por que o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, lá atrás, optou pela carreira de engenharia civil. Bom, vamos lá. Até para dar uma força esse pessoal que está chegando. Eu me criei no Engenho de Dentro, na Chave de Ouro. E grande bloco chave de ouro. Fiz meu curso primário na Escola Pública Rio Grande do Sul. Tá lá até hoje. sei. Está lá até hoje. É. Fiz meu no ginásio à época, com bolsa de estudo, porque eu era Durango Kid, no Colégio Metropolitano. Esse aqui eu não sei se existe mais. Não, hoje tem um shopping lá no lugar. É, Shopping tem do um Melo, lá shopping, na Dias da Cruz. É na Dia da É Cruz, isso. né? Bom, acabando o ginásio, eu queria continuar a estudar, de graça. E com um colega de rua, eu fiz concurso para a Escola Técnica Nacional, chamava-se ETN. É TN. Porque Mas- nós éramos a capital da República, né? Eu vou fazer ainda em era, cara. dezembro 80 anos. 80. Meus parabéns. Então eu peguei capital da República, estado da Guanabara, Estado do Rio, e depois Estado da Guanabara, agora, Estado do em Rio. 15 de março de 75, eu fui no estado do Rio. Bacana, legal. Bom, aí Aí você... fiz escola técnica. Passei. Não é aquela do Lá do Maracanã? Maracanã? Sim, senhor. Ah, chamava Escola Técnica Nacional? Nacional. Que hoje é Cefet. Hoje é Hoje é Cefet. Cefet. Ah, tá. Aquele nome que tem lá na Cefet, Hum. Celso. Celso Celso Sucov. Sucov. Era o diretor na minha época. Celso Cove da Fonseca. Era meu Eu diretor. estudei lá também no curso técnico e na engenharia. E lá eu fiz curso técnico de estradas. Estradas. Me formei no fim de 64. Tive a oportunidade de estagiar em alguns estados da E federação. pelo golpe militar. Sim, já tinha havido o golpe. Ah, já tinha o Primeiro- golpe quando você se formou. Foi 1º de março, eu formei em dezembro de Em dezembro. 64. Já tinha a oportunidade de estagiar na construção da ponte Brasil-Paraguai. Brasil-Paraguai? Lá aquela... Lá em Nova Iguaçu, lá em Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu? É. É aquela que tem... Agora estão fazendo uma Chama-se nova, né? Ponte da Amizade. Ponte É, da Ponte da Amizade. Amizade. Mas o fato é que me formei e fui convidado como técnico de estradas. E aí era técnico de estradas mais voltado para rodovias, para trabalhar no Departamento de Estrada e Rodagem da Guanabara. Sim. Agora, O DR da Guanabara, É, né? no governo do Carlos Lacerda,
contratou a turma inteira. Éramos uns 20 e pouco. Não foi um convite para a minha turma toda que tinha se formado. E fui. Por quê? Porque era uma necessidade naquele Era momento? uma necessidade. Naquele Eles momento. precisavam da ligação entre o engenheiro e o peão da obra. Sim. E, Que era o técnico. E naquela É, época até hoje, se né? fazia muitas obras por administração direta. Sim. A gente tinha usina de asfalto, enfim. Administração direta é o Estado faz a obra. né? Exatamente. O Estado, Já o houve Estado ou o município a faz gente, a obra. a gente tinha equipamentos, terraplenagem, etc, etc. Praticamente pegava E do aí- projeto até a conclusão. Tudo. E no DR eu trabalhei em todas as áreas. Comecei em obra, depois fui para projeto, chefiei o serviço de topografia, né? Depois fui diretor de projeto, vice-diretor geral, enfim. Chegou a ser presidente do DR, não? né? Não, presidente era um cargo Era o cargo político. político. Você só podia chegar no máximo até... Eu conheci o presidente, até- que era o que virou prefeito de Friburgo, Heródoto Bento. No antigo Estado do Rio. Heródoto Bento de Mello. Eu conheci. Ele foi diretor Colégio no antigo Friburgo. Estado do Rio. Morreu com uns 90 anos, morreu, sendo tô- prefeito sendo ainda. prefeito, Tá, voltou a ser prefeito. Bom, Bom, aí o natural era eu fazer engenharia. E aí entrei para engenharia, evidentemente para engenharia civil, Sim. porque a especialidade só tinha no 5º ano. Então você se forma naquela época em engenheiro acho que até hoje, né? civil. Hoje tem engenharia de estrada, não, né? Não, hoje, acho tem, que hoje tem muita especialidade. Não, hoje tem específico de estrada? 300. Bom, vamos lá. Mas vamos dar uma explicação Isso. para engenheiro. É. Até o final da Segunda Guerra Mundial, a nossa formação cultural e acadêmica era francesa. É. Tanto é que a escola de engenharia era a escola politécnica, Sim. de Polytechnique. É. Acho que Francês. tem até hoje lá na UFRJ. Depois da década de 50, né, que os Estados Unidos passa a ser a referência, começa o período das grandes especializações. Sim. Porque anteriormente você era um engenheiro geral. Geral, é. Você fazia praticamente É. tudo. Então eu sou dessa fase de transição. Estava começando a transição. Então você está na carteira do CREA, engenheiro civil. Mas lá, realmente, no 5º ano, a minha Você especialidade escolhe- foi estradas. É. E, evidentemente, tanto estradas de ferro quanto estradas de rodagem. Mas eu tive também a oportunidade de voltar ao fundão muitos e muitos anos depois e fiz o mestrado em transportes na COP, É a COP. que é uma casa muito... Aí era transportes urbanos. Não, os Não, transportes transporte de uma maneira transporte. geral. Mas o foco central é verdadeiramente o transporte metropolitano. Mas você fez na UFRJ, que é a engenharia? Não, Ué, a COP é lá? não. Estou falando o curso de graduação. Sim, sim, Também. sim. Eu me formei, na verdade, 2 vezes. 2 vezes. Quando eu passei para engenharia, eu fiz engenharia operacional de estradas, no Largo de Era- São Francisco, aqui, aqui, até hoje, Largo de São Francisco. E depois Você foi para... eu voltei à escola de engenharia, Pra 2 complementar anos mais 2 depois, anos. fiz mais 2 anos chamava- lá no fundão. Chamava engenheiro operaça naquela época. naquela né? época. Bom, e depois voltei novamente e Fez mestrado. fiz mestrado. Isso em tudo você transporte. continuou trabalhando no DR. Tudo trabalhando na DR. Quando você foi engenheiro, você se tornou engenheiro dentro do DR. Sim, aí você mudou de categoria. Eu fui técnico de estrada, engenheiro operacional e depois engenheiro civil. E com a minha experiência, principalmente trabalhando no DR, eu também fui professor titular de topografia. Aonde? Na UFRJ também? Não, aí fui em escola privada. Privado. E por que professor titular? Porque naquela época não tinha ninguém que tivesse mestrado e doutorado em topografia e em aerofotogrametria. Era difícil. Então o MEC avaliava, não tinha mesmo. Avaliava Avaliava pelo currículo. Então eu tive o título. Bom aluno em topografia. Não, teve Não, aderência. Aderência, na- a disciplina e o na MEC disciplina, a deixou escolhe. eu ser o professor, Professor. o professor da área. Que eu também já me aposentei. Hoje eu continuo no magistério, mas dou aula lá na ELERJ, na Escola Legislativa. Mas lá não dou engenharia, eu dou Você deu orçamento que público. escola que você deu na época? Na Faculdade de Arquitetura Silvio Souza, Silvio em Souza. Bom Sucesso, Que na virou- rua Uranos. É, Na hoje Uranos, é- hoje é um colégio público.
Hoje é o colégio público. Era Eu o colégio pelo primeiro, depois E não virou foi pouco tempo, não. Foram 15 anos. 15 anos, né? Eu também dei aula na escola técnica. Hoje, Sabe, no Celso, Cefete. mas eu dei só uma O disciplina para o período curto. Era para um curso técnico de Bom, aí eletricidade, mas eu dava Você conheceu uma cadeira de fios e cabos para calcular a catenária dos fios e cabos. Seno e cosseno hiperbólico. Isso é igual eu me lembrei da cobrinha da integral, né? Que a Integral. menina falava, a cobrinha da integral. Mas a faculdade de engenharia, ela tem uma base matemática muito sólida. E você estuda determinadas disciplinas e, no fundo, dificilmente você aplica na engenharia. Eu me lembro, na cadeira de cálculo 4, eu estudei transformada de Laplace. Laplace. Você veja que... E que não era difícil. Sim, mas Laplace era muito fácil de dizer. Agora, aonde eu vou para aplicar? aplicar, que Não era sei. difícil. Mas, em compensação, as disciplinas de cálculo estrutural eram excelentemente ministradas. Você tinha grandes professores, autores de livros, etc. Então, para mim, a formação, eu estou te falando que era, porque eu não estou mais dentro da escola, muito, muito sólida. Né? Mas só uma coisa, professor, deputado, de casa você teve alguma experiência na engenharia? Assim não, né? Essa foi natural de você foi naturalmente galgando esse tipo. Não estou querendo que você volte lá, até só para estabelecer se teu pai era engenheiro, tua mãe, e aí isso... Meu pai era funcionário público federal, ele era desenhista, ele morreu quando eu tinha uns 11 anos. Minha mãe tinha sido professora primária lá em Campo Belo, hoje, Itatiaia. Eu tenho uma irmã que é professora e depois fez administração pública. Um outro irmão acima de mim que era bancário, era do BEG. Do Estado do Guanabara. Eu tenho um outro irmão que se formou em letras e informática. E o quinto, que também não se formou em nada, só fez o curso básico. É que eu estou Então, perguntando não tinha referência nenhuma. Agora, isso foi natural, você foi fazendo o caminho. A minha vida sempre foi, você encontra o caminho caminhando. Né? Caminhando e cantando, como diria... Geraldo Vandré. Geraldo Vandré, que fez no dia 12 de setembro, 90 anos. Então, o que eu quero aqui afirmar é o seguinte... E eu escolhi um ramo da engenharia, a vida escolheu para mim, que talvez seja o único que eu goste profundamente, porque você jamais vai se surpreender. Eu, quando tinha 33 anos, eu estou saindo do tema, 33 anos, a politicagem danada, um 33 ou 32 por aí, governo Chagas Freitas, o mérito... cedeu muito ao protecionismo, enfim. Eu digo, tá difícil ser engenheiro assim, né? Aí eu disse, olha, cheguei em casa, falei para minha mulher, vou comprar umas apostilas, isso era no mês de agosto, por aí. Vou comprar umas apostilas, vou fazer vestibular para medicina, para o segundo semestre. Você já era engenheiro de estrada, trabalhando no DR. E privada. Privada. Se eu ganhar, se eu passar, eu tenho uma condição. Por isso que eu vou fazer para o segundo semestre para privado, para não concorrer com os meninos. Vou ficar 6 meses jogando na loteria esportiva. Naquela época dava milhões. Só tinha loteria esportiva. Fiz o vestibular, passei, fiz matrícula e não ganhei na loteria esportiva. E desistiu. Aí continuei engenheiro. Isso é que eu tinha que ser engenheiro, né? Mas você tinha jeito, né? Não tinha jeito. Mas você tem uma trajetória excelente dentro do DR. Sim. Como é que, de repente, um engenheiro altamente qualificado, porque você trabalhou no Rio de Janeiro todo, nessas estradas todas do Rio de Janeiro, como é que depois que você faz isso, você vai para a política? Bom, aí eu tenho que contar. Então, por favor, é aqui que você vai contar. Aqui no Largo do Santo Francisco, eu comecei a estudar engenharia em agosto
segundo semestre, agosto de 66. 66. Estava no início de uma ditadura Muito muito forte. sólida. E, evidentemente, eu me rebelei. Você estava na Partici- universidade, na hoje universidade. participou lá do diretório. Participei de todos os diretórios, do movimento estudantil, do tiro e porrada de bomba, de tudo que você mais imaginar. Então, fiquei altamente politizado, né, contra a ditadura e pelo restabelecimento da democracia. Então, governo Brizola, 82, você há de lembrar. Lembro. Há de lembrar. Foi uma eleição surpreendente. Surpreendeu. O Brizola não tinha condição de ganhar aquela eleição. Eu conheci a história do Brizola e eu tinha sido professor de topografia do filho dele, Que era depois foi dono da Carioca Engenharia. o que é uma maior mentira deslavada, porque Ah, é? ele nunca foi dono de nada. A Ah, Carioca não. de Engenharia era E continua sendo. do Ricardo Barcosa. Mas ele era da Carioca. Nunca. Nunca foi da Carioca. Nunca foi, não. Isso aí foi A os história, políticos que jogaram inventaram isso. isso. É. Bom. Não foi. O próprio filho do Barcosa uma vez me falou assim, pô, eu era aluno de uma faculdade de arquitetura, o professor falou isso. Aí eu falei assim, professor, mas eu conheço o dono. Aí, mas você conhece o dono? Conheço. É meu pai. Ah, Bom, Aí você. vamos lá. Então eu me Sensacional. politizei ali. E aí, os governos que entraram, por exemplo, o primeiro governo do Brizola, né, ele teve dois projetos de engenharia bastante sólidos. Os CIEPs CIEPs. e a Passarela do Samba. No Sambódromo. Logo eu fui convocado para ajudar nos dois. Mas você participa, você está pulando do governo Marcelo Alencar que você participou. Não, você vai voltar lá. eu tô antes, eu tô em 83. É. O Marcelo Alencar, 89. Não, tô falando de prefeito. De prefeito, 89, 90. O eleito foi 89, 90. Foi 89, é verdade. O anterior ele foi nomeado. Bom, então, evidentemente, eu já estava afiliado naquela época ao PDT, mas eu não sonhava nunca de ser político de mandato. Pela política eu ajudava como eu podia, mas Mas a sua vida. dando meu conhecimento técnico e minha percepção política de ser defensor da democracia, das liberdades, Sim. etc, etc. Bom, até que eu conhecia muito bem o estado da Guanabara. Você veja que Até porque você é ligeiro de estrada. eu conhecia com a palma na as mão. estradas No todas. tempo que a As zona, RJ zona oeste era a zona rural. Rural, é. Eu não conhecia isso tudo. Anel rodoviário, enfim. Em 1989, a prefeitura estava quebrada. O Saturnino tinha decretado Só a uma falência em coisa, 88. No Sambódromo e no CIEP você entra como engenheiro. Sim, sim. Para administrar a obra, fazer Isso, gerenciamento do projeto de implantação. No Sambódromo eu fui assim, o auditor das fiscalizações. Fiquei lá os 4 meses da obra. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que em 89, para encurtar, com a prefeitura quebrada, então esses cargos mais importantes não estavam muito disputados, né, dentro do partido. E o Marcelo me convidou para ser secretário de obra, porque ele sabia que eu conhecia Bastante, Bastante. né? Sobre... E aí, como Você já secretário tinha de obra... conhecido ele, a trajetória política dentro do PDT já, né? Sim. Eu conheci mais intensamente até na campanha Na campanha de do 88. Brizola, Não, na campanha dele Dele, mesmo, de 88, 88, que ele ganhou a eleição. que ganhou a eleição. Ele sucedeu o governo O Saturnino. E eu já estava na prefeitura, porque o Saturnino já tinha me requisitado. No governo Saturnino, eu era o diretor-geral de obra pública. E como a prefeitura quebrou, e nós tínhamos um contrato de empréstimo com a Caixa Econômica Federal, eu continuei a trabalhar naquele período todo da prefeitura, né? Evidentemente, trabalhar no canteiro da obra, não no prédio da prefeitura que estava fechado. Porque sabe por quê, deputado? Se desculpa eu fazer essa intervenção, não, porque para o pessoal, eu acho que você tem oportunidade, porque as pessoas pensam que o deputado, o cara um dia virou deputado, mas você tem uma trajetória na engenharia fortíssima.
Por isso que eu comecei a dizer que eu fui técnico, engenheiro, professor de topografia. Eu não caí Respirou e viveu toda aquela situação. Eu não caí do céu na política. Foi no canteiro de e obra. me politizei na luta contra a ditadura, etc. Sujou o pé de lama. Pior que sujar o pé de lama é fazer topografia na Avenida Brasil no verão, Aquele com sol de 42 na tua testa. Quando a placa de concreto esquenta como um cão. Quando é o asfalto, tu vê essa até fumacinha. Tu pisa no asfalto, tá até meio macio. Porque o asfalto não tem ponto de solidificação. Né? Então, ele está sempre sob o processo ele está sempre meio que plástico. Tanto é que nos pontos de ônibus cai o óleo, o asfalto embeiça todo. Né? Ele não vira, ele não vira só um trabalho pesado. Mas aí em realmente. 88, bom, voltamos lá. Então eu estava já no governo Saturnino e continuei a trabalhar. Então, quando o Marcelo foi eleito, o único engenheiro e poucos que estavam ativos era eu. Sim. E que conhecia já praticamente tudo. Aí me convidou para ser secretário de obra. Depois a prefeitura saiu da falência. A gente fez obra para burro. Muita. Né? Para quem conhece a Zona Oeste, duplicamos a estrada do Mendanha, desde a Brasil até a estrada do Monteiro. Depois do Monteiro, ligamos com a continuação da antiga BR-1, que é a América, bem depois da antiga estrada da Grota Funda. Aquela que é a serrinha, que hoje é um túnel, né? Hoje é o túnel. Duplicamos a estrada do Mendanha, a estrada Morro do Ar, em Santa Cruz, que hoje chama Padre Decaminada, uma pistazinha de 6 metros de largura. Duplicamos a estrada Rio do Pau. Eu estou falando essas de propósito para a gente sair da Zona Sul. Rio do Pau chega na porta de Anchieta, Anilópolis, até a Pavuna. Né? E a estrada do Rio do Pau, eu chamei ela que é muito engraçado. Como é que é a continuidade? Eu precisava de dinheiro para fazer a duplicação da estrada e queria depois fazer o viaduto da Pavuna para passar para o outro lado em direção à Dutra. Você não passar por dentro da Pavuna, da estação da Pavuna. O viaduto está lá até hoje. Aí eu conversei com o prefeito gostava de ver tudo pessoalmente, convidei ele para ir na estrada Rio do Pau. Aí expliquei, ó, caixazinha de 6 metros de largura, região importante. Levei ele debaixo da faixa da Light, que cruza Rio do Pau, debaixo da faixa da Light. A gente duplicando, um dia vai ter um governador que vai fazer a Via Light lá do Centro Nova Iguaçu até aqui, a Rio do Pau. E que sai um outro governador que vai trazer até o a metrô. Brasil. Não, vai trazer o metrô a Pavuna. E essa estrada é fundamental. Você sabe por que ele está falando isso? História não? bacana, hein? Você sabe por que ele está falando isso? Não? Ele vai Ele vai contar isso. Eu vou dar spoiler para você. O Marcelo olhou, deu um sorrisinho. Não, secretário, ele gostava de investir nas áreas mais populares, etc. E liberou o recurso. Depois nós conseguimos a liberação para fazer o viaduto da Pavuna. Cumprimos a nossa obrigação. Isto era 90, 91. Saímos do governo em 92. Em 94, ele é candidato a governador. E eu ia ser, pela primeira vez, candidato a deputado federal. Em cima do laço, ele troca o vice. Ele diz, não tinha escolhido. É a convenção que escolhia. Tinha uma disputa interna. Aí ele me chama, Luiz Paulo, meu vice tem que ser você. Fui para o partido, disputei a convenção, ganhei dos meus adversários e me tornei o candidato a vice. Eu não ganhei a eleição, ele que ganhou a eleição. Mas o interessante é que você continua sendo o engenheiro dele. Sim. Aí eu fui candidato a vice e ganhamos a eleição. Eu me tornei vice-governador. Inicialmente, uns 6, 9 meses, ele me nomeou secretário de obra. Depois me chamou para ser o secretário da Casa Civil e coordenar toda a parte de infraestrutura do governo. Bom, e aí, 95, 98, a bola quicando. Né? Governador, vamos fazer a Via Light.
Lembra que ele falou da Via Light lá? A Via Light está lá. Tá lá esperando. E lá. depois conseguimos um financiamento do BNDES. Vamos levar o metrô a Pavuna, tá lá. Você veja que... É. Por isso que eu disse, o as caminho, coisas encaminhadas. o caminho você constrói caminhando. Caminhando. Você constrói, mas também teve a visão Não, dessa necessidade. Não, e que eu conhecia também o planejamento. O planejamento. Não, e tem uma história, então eu acho que tem uma coisa que é mais. É que Luiz Paulo é engenheiro. E essa visão do engenheiro, Sim. da questão do futuro, você não acha que aí do planejamento, da organização, E- de levar, e do na- transporte? e na A política. pessoa certa no local certo dentro da política. E na política, eu costumo lá brincar com todo mundo, o cara que é deputado e se torna secretário. Eu chamo todo mundo de dublê, né? Dublê de deputado e secretário. Até porque eu, particularmente, tenho uma discordância raiz em relação a um preceito constitucional. Você é candidato a deputado, você vai à rua, te encontro na rua, ô Barata, e digo assim, porra, Barata, vota em mim, e te dou lá um panfletinho com número, vota em mim para quê? Para deputado estadual, por exemplo. Aí eu ganho eleição, sou chamado para ser secretário. Ninguém votou em mim para ser secretário. Eu acho que é um erro Sim. constitucional permitir. Além do Eu mais, acho que isso é uma Eu acho um uma erro. leviandade, isso é um erro. enganar. Não, mas porque esse é o erro político, mas tem um erro, no meu entendimento, técnico. Porque eu não considero que a maior obrigação de um parlamentar seja legislar. É importantíssimo. Eu acho que a maior obrigação de um parlamentar é fazer o controle externo da administração pública, fiscalizar o dinheiro público, a receita e a despesa. Né? Se ele vai para um governo, como é que ele vai fiscalizar? Ele fica conivente Aí, com o governo. e quando ele sai, ou sai por ódio, vai fiscalizar com o fígado e não com a razão, ou vai ser benevolente. vai ser benevolente porque é mais um do governo. Então eu acho isso um erro estratégico. Por isso, desde que eu sou deputado e estou fazendo 23 anos de deputado, jamais, e convite não faltou, jamais aceitei ser secretário. Os americanos fazem o seguinte, se você for ser secretário de alguma coisa, você perde o mandato. Renuncio. E não pode voltar para o Mas mandato. a nossa Constituição permite, É. porque secretário, ministro, etc. etc. Então, um bom legado que eu levei para o parlamento é né? Quando fez a fusão em 75, eu era engenheiro de estrada, eu andei esse interior todo. Nós éramos 64 municípios. Hoje nós somos 92. Você andou esses municípios todos, essas Fiz estradas da estrada RJ toda. todas. Itaocara, Cambuci, Teresópolis, Friburgo, entre tantas outras. O governador era nomeado, que era o Almirante Faria Lima, nomeado pela ditadura da época. Em 75 você está no DR, né? No DR, assim. Eu comecei a sair do DR para servir Você em é outros um militante do Estado todo, quer dizer, você viveu Então, o mas Estado todo eu vou para o parlamento tratar de um Estado que conhecia. que eu conheço. Segundo, algumas áreas que tem lá no parlamento são minhas áreas, são áreas que eu tenho Vivência. grande vivência. É. Que saneamento, obras públicas, urbanismo, transporte. Enfim. E no parlamento, o que eu fiz quando eu cheguei lá? Presidente eleito, que comissão você quer participar? Quer comissão de obra, de transporte? Não, senhor. Eu só quero trabalhar em duas comissões, ser membro titular. Eu não vou chegar numa casa e querer presidir comissões. Né? Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Orçamento. Porque sem recurso não tem nada. Você não anda. E entender de orçamento, chefe, São poucos. não é da noite para o dia. O orçamento público é complexo. É complexo. Então eu me especializei nisso. Diz Depois, que você é o melhor deles lá. É isso? Eu não sei, porque é difícil, não tem No prova orçamento pra mim, lá. mas eu sou um daqueles que... entende. E depois, sabe-se também se fez uma nova comissão de tributação, só para receita. E eu também participo até hoje dessas três comissões. Não presido nenhuma, porque eu sou oposição. Mas minha atuação nas três comissões é importantíssima. Por que você não. Cabe o governo Marcelo Alencar
por que você, como vice-prefeito, Vice-governador. não podia se candidatar a governador, não, né? Mas eu me candidatei A governador? em 98. Ah, foi, eu não lembrava. Tomei uma coça. Também foi disputar com o Garotinho? Foi disputar Isso, com o mas Garotinho. de qualquer forma... Eu não lembrava desse. Uma coisa eu estou brincando. Mas o resultado eleitoral foi importante. Porque eu era, mesmo sendo vice-governador, para um cargo majoritário muito desconhecido. Eu comecei a minha campanha, eu tinha 2% de conhecimento, de reconhecimento popular. E fechei a eleição com 16,5%. E eu enfrentei dois candidatos Exato. extremamente populares, o Garotinho e o César Maia. O Garotinho fez aproximadamente 3 milhões de votos, o César Maia fez 2 milhões de votos e eu fiz 1 milhão de votos. Muito bom. Muito Então, bom, a ótimo. partir daí, eu me inseri na vida política eleitoral. Você sai como engenheiro. Como engenheiro, você sai com sucesso. Eu me lembro que como você era reconhecido como Sim. engenheiro que tocou as obras todas do Marcelo Alencar. Sim, mas eu daí disputar uma eleição para ganhar de Garotinho e César Maia são outros 550. César Maia já tinha tido 2 mandatos. Prefeito da cidade. 3 mandatos, né? E o Garotinho, na época, jovem ainda, um radialista que estava em todas as rádios, prefeito de E Campos. os 3 vinham do PDT, que você veio também, né? Exatamente. O PDT foi aqui, na época, um grande celeiro. Marcelo era PDT, César Maia era BT, Luiz Alfredo Salomão, Bocaiúva Cunha, tem, enfim. Vários engenheiros. Mas a partir daí, depois que perde, e aí qual o seu rumo naquela época? Quando você perdeu, aí você foi pra onde? Bom. Voltou pro DR? Não, depois daí, eu decidi que ia me candidatar de novo. Sim. Aí me candidatei a vereador. Fiz 24 mil votos. Fiquei de primeiro suplente. Em 2000. Um candidato nosso fez 28 e o outro fez 25. Eu acho que era o governo César Maia. César Maia ganhou, né? Não. Aí, no segundo turno, era Conde versus César Maia. Nós lançamos um candidato à época, no PSDB. O candidato fez 2%. Era o Ronaldo César Coelho. Sim. Sabe quem é o nosso evento? Tá em Vassouras, hoje fazendo aquele museu lá, é ele mesmo. Em Vassouras. Bom, aí no segundo turno, a grande maioria do partido foi apoiar o Conde, que tinha chegado na frente do César Maia de muito. E eu fui apoiar o César. O César Maia era atropelador, né? Ele já tinha feito. E o Conde tinha atropelado a Cidinha, Benedito. Mas o Conde fez, na reta final, uma bobagem incomensurável. Ele, num debate na CBN, ele fez a seguinte afirmação. Por mim, não teria metrô para Pavuna, teria ônibus. Isso foi mortal. Toda aquela área que ele tinha ganhou a eleição, mudou o voto do César Maia. E ainda teve um erro político. Nesse debate também, ele afirma para o César Maia: você mente muito, eu minto menos que você. Aí lascou da minha. Pô, 2 mentirosos? Que porra é? Vou botar no. Vai ser sensacional, né? Sensacional. Muito Mas aí o César se elegeu. Você ganhou 26 mil votos, não entrou? Ficou de primeiro suplente. Mas o César me chamou para ser o secretário de transporte. Ah, é? Eu fui secretário de transporte da cidade. Mesmo você sendo. Estava batendo contra ele, né? Não. Você não tinha apoiado? É o contrário. Você apoiou o César? Apoiou o César. Apoiou o César. Eu apoiei ele, até porque eu achava o César mais denso. Mais denso politicamente era. E como gestor. Tecnicamente, politicamente e político de alta qualidade. E aí, fiquei lá 1 ano e meio, mais ou menos, com ele. Secretário de Planejamento. Secretário de Transporte. Aí me desincompatibilizei para ser candidato em 2002 a deputado estadual. E ganhei a eleição. Quantos votos você teve? Quê? Você lembra quantos votos você teve? Foi a maior votação que eu tive de deputado estadual. 65 mil votos. Olha só. É o Maracanã cheio torcendo pelo Flamengo. Olha como é que é, como são as coisas. A linha vermelha, que eu ajudei os processos licitatórios, etc.,
construção no governo Collor, Brizola era governador. Era gestão do Estado, hoje está com o município, era gestão do Estado. Ali onde tem o Parque Alegria, em São Cristóvão, onde tem a estação de alegria, a estação de esgoto. Mas da nos cidade. fundos dela, Nos fundos dela. tinha um pontilhão assim, de uns 30 metros de comprimento. E lá botaram a carga perecível debaixo desse pontilhão e incendiou. Foi. Incendiou. E aí trincou, viga de concreto relativamente esbelta, enfim. O asfalto também. Não, mas o problema é a ponte. Teve que interditar uma pista inteira da linha vermelha. Eu lembro disso. Eu era o secretário de transporte, o que eu fiz? Fui para a rua, operar o trânsito, porque o DR só era responsável pela Brasil. Eu tinha que começar a operar desde o túnel Rebouças até lá, Rio-São Paulo e a Dutra, né? Sim. Senão você não faz os desvios, Você enfim. não tem um fluxo adequado. Enfim. Isso demorou 2, 3 meses. Então eu passei 2, 3 meses, 6 horas da manhã na ponta. Dedicado exclusivamente àquela... essa operação. Com uma repercussão na mídia bombástica, né? Você estava toda hora dando entrevista, aparecendo tinha RJ TV, não sei, mas o que tinha da época? Tinha tudo. Então eu tive uma repercussão muito forte, por via de consequência, depois uma votação muito grande. Correspondente. Então eu já tinha uma história também de obras lá na Zona Oeste, em outros pontos da cidade. Eu te falei da Zona Oeste, mas o Rio Orla inteiro, pô. É isso que eu ia te perguntar, que o Rio Orla... eu puxei lá para a Zona Oeste. O Rio Orla foi inteiro. Essa orla toda de Copacabana foi feita no governo Marcelo Alencar. De Leme a Copacabana, São Conrado, Barra, Recreio. Agora, só isso. Você lembra do adversário? Tinha um adversário forte, que era o Milô Fernando. O Milô Fernando não gostava, tinha um adversário forte. O Milô batia no Marcelo, dia sim, dia não. O Milô Fernando foi um dos grandes, jornalistas do Brasil. E chargista, né? Chargista, grande jornalista. Mas aí você é eleito. 65 mil votos. Bom, e trabalha até hoje. Até hoje. Não, mas você é eleito, você chega na Câmara, você fala, você chega na Câmara, pega as duas... Você reivindica as duas comissões. Participar. E aí você começa a desenvolver, a engenharia dança um pouco essa situação, mas você utiliza todo o seu aprendizado na engenharia pública, que você é um engenheiro público, e aí você começa a fazer uma série de leis e tomar uma série de atitudes no sentido de observando aquela vida política da engenharia urbana que você tinha. O meu mandato, logo que eu me elegi, eu pautei em umas 3 maiores direções, trazendo aquilo que vem da engenharia. Eu sou cartesiano. Eu também. As coisas para mim tem que ter início, meio e fim, enfim. Isso é uma forma de pensar. Quadrado. Minha cabeça também é a cabeça técnica, mas é também uma cabeça política. Sim. Eu sou ligado ao planejamento. Eu estou vendo sempre o amanhã. Lembra o negócio lá de Pavuna, do viaduto? Então, com essas premissas, eu associei o desenvolvimento econômico ao desenvolvimento social. Não adianta um Estado, um país rico, com um povo miserável. Isso nunca vai dar certo e não casa. Então, eu passei a ter uma visão social-democrata no meu trabalho. O que me faz jamais ser um extremista, nem de direita, nem de esquerda, que é a minha origem. A minha origem é a esquerda. Porque eu considero que há vida inteligente fora dos extremos, né? Então, esse é um pressuposto de desenvolvimento econômico e social. O outro pressuposto é não admitir e lutar contra qualquer tipo de preconceito. É claro que no desenvolvimento econômico estão as finanças públicas, o planejamento, a gestão, tudo inserido, né?
Porque não tem desenvolvimento com a gestão ruim, com falta de recurso, com gasto exacerbado. Então, essa é a segunda premissa, a luta contra o preconceito. E a terceira, que foi já uma discussão intensa, que é a da polarização. Eu não quero um Estado máximo, nem um Estado mínimo. Eu quero o Estado necessário. E o Estado necessário precisa ter um funcionalismo público, concursado, qualificado e justamente remunerado. Então, diante dessas 3 grandes bandeiras, que você trabalhou até hoje? Comecei o meu mandato e que eu continuo até hoje. Luiz Paulo, me diga uma coisa, eu não sei se você... você viveu várias formação da Alerj. Várias formações. Você está com 100 mandatos. Vai fazer 100 mandatos. Estou no 23º ano. 6 mandatos. Você viveu várias. Como é que essa participação? Algumas vezes foram casas extremamente competentes e que traduzia a emoção do povo por isso, e algumas vezes foram extremamente incompetentes. Como é que e você passa por esses momentos todos, crises na Alerj, e você passa incólume. E como é que você avalia isso? Essas coisas todas que aconteceram na Alerj, e você como engenheiro, a tua formação de engenheiro, de funcionário público ajudou nisso? Não, olha só, a minha formação de engenheiro e funcionário público me dá a visão de que eu preciso de um Estado equilibrado. Até porque não há desenvolvimento econômico sem infraestrutura. E para ter infraestrutura, precisa de investimento. E para administrar esse investimento, para fazer a arrecadação, controlar as despesas, etc., precisa o famoso a formação do funcionário público concursado, capacitado, justamente remunerado. Então, dentro dessa ótica, quando a gestão do executivo é mais positiva, tem algum planejamento, é quase parelho que o próprio parlamento melhora, porque a temática fica mais importante que o cotidiano. Quando a gestão fracassa, desagrega mais ainda. Então eu já vivi isso tudo na minha vida. Já vivi isso tudo. Tem horas, eu confesso a você, que dá desânimo. Mas também botei como lema para mim tentar resistir sempre. Até agora eu tenho resistido. Este momento que a gente está vivendo, eu fico feliz quando se faz uma discussão temática. Não importa se você é a favor ou contra aquele tema. Você prefere discutir os grandes temas do que ficar discutindo se eu sou Bolsonaro, se eu sou Lula, que o não presta, quem presta é o outro. Pô, isso é da política, mas... Me diga uma coisa... Vamos discutir o orçamento público? Mas me diga uma coisa... vai falar? Mas é uma questão que só para... Depois que a gente vai entrar aqui um pouquinho só nas leis, né? O senhor apresenta uma carreira brilhante dentro da engenharia, uma carreira brilhante dentro do parlamento. Por que a gente não tem mais engenheiros dentro discutindo isso? No seu caso, chegamos no máximo a 2. No seu, eu e o Eliomar. Não, já tivemos 3. 3. Eu, o Eliomar e o Samuel Malafaia. O Malafaia. Meu colega engenheiro mecânico. Samuel. Mas por que se deve isso, no meu entendimento? Quando eu fiz engenharia, eram raros os estudantes de engenharia que se motivavam para fazer política. O engenheiro sempre foi muito, no tempo, afastado da política, com a sua cabeça mais cartesiana, mais tecnocrata, né? Ficava afastado. E esse espaço, a profissão que mais preenchia, eram os advogados. Pode ver a história do Brasil. Porque um advogado em si
as leis são sempre de duplas, Sim. triplas, quádruplas Os advogados interpretações. são mais, Tem uma tem mais verve, oportunidade. tem ele uma vê verve melhor. Quase todo concurso público cabe Tem o essa base advogado, do né? Então, depois começou também a entrar um pouco os médicos, por causa da clientela. Depois, os mais próximos dos políticos, os parentes dos políticos de plantão. filhos, né? Depois começou a ter também os evangélicos em grande quantidade. E aí, cada vez mais... Mas você acha que o engenheiro tem que participar da vida pública? Eu não tenho... Da vida eleitoral, você acha que Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que todas as atividades profissionais tem que devem ter participar. representação? Agora, evidentemente, tem que ter um pouco de vocação. Vocação. Não é porque você tem uma formação que você vai. Né? Mas recentemente teve um ato aqui no Clube de Engenharia, eu estava lá, eu fui, toda a classe política, quanto tarifaço, e a favor da nossa soberania, imenso. O Clube de Engenharia, que já tem uns 140 anos por aí, foi um grande formador de opinião nesse país. Mas nunca foi um formador de candidatos, de deputados, de vereadores. Mas ele teve um presidente forte na política, chegou a ser ministro, eu acho. Hélio de Almeida. Enfim, Raimundo de Oliveira, que foi deputado Foi político, estadual. né? Foi deputado. Então, nesses tempos que a gente está vivendo, o CREA está mais politizado, a CAERJ enfraqueceu bastante por causa da Covid, deu uma esvaziada, está voltando a se fortalecer. Né? Nesse íntere, teve uma dissidência no CREA e criou o CAU, o Conselho dos Engenheiros e Arquitetos, os Conselhos dos Arquitetos Urbanistas, que é um conselho muito bem organizado. Então, eu estou vendo um movimento de ressurgir o engenheiro, o arquiteto, as entidades, no bojo das lutas de classe e, por via de consequência, depois... Você deve desembocar em algumas candidaturas. Então, eu estou olhando com essa ótica de ressurgimento. E também, cá entre nós, a Operação Lava Jato, ela teve um lado, evidentemente, positivo, de moralização, sabe? Mas ela é uma pancada na nossa engenharia. Ela destruiu as empresas. Porque se as empresas fossem e deviam ser uma SA, a sociedade anônima, elas resistiriam. Porque na SA, um cabeça não foi bem, você tira, mas a empresa... Agora, quando você tem uma empresa familiar... A briga interna é maior. Não é só briga, você pega em cadeia. Destrói tudo. E aí deu um enfraquecimento. Muito. Agora também a Petrobras está aquecida. O que é, para o Rio de Janeiro, um mercado absolutamente fantástico, importante. Está sendo dirigida por uma engenheira química, a Magda Chambriard. Mas você sabe que eu tive... Que é engenheira aposentada da Petrobras. Mas você sabe que eu tive, tem uns exemplos bons. Eu queria fazer uma pergunta. Que, por exemplo, estava aqui o secretário de Agricultura, o subsecretário de Agricultura, o Felipe Brasil, não sei se você conhece, é um engenheiro também, e ele estava me dizendo o que está acontecendo do ponto de vista de agricultura no estado todo, que está tendo uns avanços significativos em campos e tal. Mas eu acho que isso fortalece a questão do estado, que eu acho que você deve saber também, deve ter também essa ideia, da fraqueza política do estado, como uma maneira. Você não acha? Olha só. Não adianta querer falar do Estado sem a gente voltar ao passado. Você pensa quanta pancada nós tomamos. Porra, nós só éramos a capital da República, porra. E essa República é chamada Brasil. Veio a mudança de capital, nós viramos cidade-estado. Guanabara, que tinha uma pujança. E todo o ICMS da capital, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, era consumida aqui.
Aí, em 15 de março de 75, teve a fusão. A fusão foi um golpe político, porque ninguém foi consultado, não teve plebiscito, não teve referendo, nada. Fizeram uma lei complementar em 74 que gerou a fusão em 70. Qual foi a motivação política da fusão? Teve uma motivação política, claro. A Guanabara era um reduto de oposição à ditadura. 21 anos, votando Era contra a ditadura. era um reduto aqui, a Guanabara. O Partido cidade do Rio de Trabalhista, Janeiro o hoje. Partido Trabalhista Brasileiro aqui se rivalizava com a UDN. E ainda tinha no meio o PSD, mas o PSD mineiro da época. Ora, o que lá os títeres que estavam no poder imaginaram? A gente faz a fusão com o estado do Rio de Janeiro, o interior do nosso estado é conservador, fazemos eleições, E aquele no meio conservador com o conservador engole. ele vai e nós vamos ganhar a eleição. Então, teve também uma motivação política, que acabou não dando certo. Mas é verdade. Se você, hoje, do ponto de vista eleitoral, pode olhar qualquer pesquisa, etc, etc. A região mais de oposição, de voto, que a gente chama de opinião, é a Zona Sul, chegando essa Zona Sul no máximo até Tijuca. a Tijuca, que a Tijuca vota muito parecido com Copacabana, pelo percentual de terceira idade, de idosos. Né? Se você quiser ser mais benevolente com a nossa região, pode chegar até o Meia, né? O Chega Grande dali, Meia. é. Dali em diante, começa a ser um voto mais conservador e mais evangélico. A Baixada, conservador e evangélico. O interior é tudo conservador. Você pode observar Todos os municípios. que todas as últimas eleições no Rio de Janeiro, o Bolsonaro ganhou. Bolsonaro elegeu aqui 2 senadores e o governador do estado. Mas me diga alguma coisa, deputado. O senhor, eu gosto de chamar o senhor de engenheiro, mas eu gosto de chamar o senhor de... Me diga alguma coisa. Eu acho que você tem um peso de engenharia muito forte. Você Mas cheira eu sou engenharia. engenheiro mesmo. É engenheiro, cheira engenharia. Me diga Você alguma não vai coisa. ofendê-lo, Não, não vou. Deus me livre. Até porque eu Não, costumo dizer... Não é professor. Ele é os 3. Eu vou... Deputado é uma eventualidade. Engenheiro, não. Me diga uma coisa. Até eu tocar para Por subir... uma coisa técnica disso. Por que os garotos, ninguém quer estudar engenharia, é invasão da escola de engenharia? Você tem essa visão de discussão? Sim, Por que ninguém quer? É vovó... Os garotos não querem. É vovó viu a uva. Ah, vovó viu. Não tem mercado. Mercado, não acabamos de falar aqui Sim. com ela, ela destruiu tudo, não tem mercado, não tem atrativo. Hoje tem profissões novas. Né? Você já viu essa nova profissão que você tem uma faculdade para formar? Influencer. Influencer. Até Quase todos eles ricos, milionários. olha só, É verdade. eu lutei como deputado, até uns 4 anos atrás, contra aquilo que eu chamava de anglicismo. Minha língua é o português. Eu conheço todas as palavras em português. Então lutava lá, projeto de lei com termos em inglês, etc. Você queria traduzir. Não, traduzia, criava problema. Hoje eu me rendi. Tinha aquele rapaz Porque também, depois da internet, o jornalista do Globo também ele se rendeu. é tudo com termo em inglês. Sim. Como é que a gente vai falar? Claro que eu poderia falar influenciadores, mas não falo influência. Fica mais bonito. Você acha que isso dificulta? Os garotos não estão Fake, interessados? fake news. Fake news. Os garotos não estão interessados. Você acha que não tem... não tem Não, que eu- ter, eu não acho tem que- que ter um incentivo Mas do o- sistema Confecreia? Mas dessas... o incentivo, querido, é emprego e renda. Isso aí. E eu acho que exatamente, na medida que a gente volta a crescer, que volta a gerar emprego, e volta a renda a crescer, etc, etc, você passa a ter atrativo. Porque eu garanto a você, as profissões, todas,
vão se modificar profundamente. Mas tem 3 que, no meu entendimento, vão coexistir até o final dos Quais tempos. são, hein? Começar pela que você menos gosta, Qual é? advogado. É verdade. Por quê? O mundo não vai deixar de demandar. Nós gostamos do litígio. Quanto mais litígio, Não, e melhor. sempre vai ter que ter lei para É. ser mediadora de É. conflito. Então, advogado sempre vai existir. Médico. Médico, Médio não vai tem como sempre escapar. existir. Por Não tem quê? escapar. Porque todos nós, no mínimo... Não vão ficar doentes numa época. Não, mas todo mundo também vai querer viver mais. E só vive mais com saúde preventiva. É verdade. E as cidades vão continuar em transformação. E vão ser construídas, reconstruídas, restauradas, etc, etc. A engenharia também não acaba. Pode ter esses altos e baixos. Como sempre teve. Volta no tempo. É. Volta 6.000 anos atrás. É. Você vai encontrando marcos, obras aí. É o que você falou, é verdade. É. A engenharia está muito ligada ao crescimento do país. Sim. Se o país cresce 4, 5, 6% ao ano, certamente a engenharia vem junto. Você veja um exemplo. Agora com a gestão do Trump nos Estados Unidos. Essa guerra que ele está fazendo aos imigrantes, mandando todo mundo embora, etc, etc. Um país rico, um PIB alto, ainda num sistema expansionista. Como é que fica a engenharia lá? Porque não é só a cabeça coroada do engenheiro. E a peãozada? Ele vai ter um problema seríssimo de mão de obra. Mais. Então, ele também pode estar lá no seu jogo interno. Quando ele mete esses tarifaços no mundo, ele está aumentando o custo do produto dele. E, por via de consequência, ele vai ter um problema de preço do produto, ele vai ter um problema fiscal também interno. E por que a reação do Trump é tão grande em relação ao Brasil, à China, à Índia? Né? Porque esses países juntos, é questão de década, vão ter uma moeda própria. Por que os Estados Unidos têm a supremacia? Porque ele é o dono da moeda, pô. Ele faz a moeda, fabrica a moeda. Se ele cair, ele leva todo mundo. Ele roda dólar. Roda dólar. O dólar caiu um pouco, mas ele continua. Se a moeda, o mercado comum europeu, a primeira coisa que fez foi trocar pelo euro, pô. Então os BRICS, né? Bom, de alguma maneira, em algum tempo. Em algum tempo. Não, mas isso não acontece de imediato. Eu não conheço o tesouro da China, mas lhe garanto que se você analisar as reservas chinesas, além de ouro em barra, etc., né, eles vão ter lá dólar e letra de câmbio, enfim, letra do Tesouro Americano. É inexorável. Né? Então isso não faz da noite para o dia. Deputado Luiz Paulo, deixa eu falar uma coisa. Tirando o Marcelo Alencar, você sabe que o Rio de Janeiro teve um problema com vários governadores. Tirando o Marcelo Alencar, o que você acha dos governos que se sucederam, e quase todos eles se deram mal no Estado? Você acha que isso também credencia uma política, isso atrapalha o crescimento do Estado? Olha só, tem algumas pessoas que são geniais, são poucas, né? Que no lugar que você vai botar pela genialidade, consegue montar um time, etc, etc, e dá certo, mas são raras. Você não pode ser um grande prefeito e um grande vereador da noite para o dia. Você tem que conhecer finanças públicas, você tem que conhecer teu município, teu estado, você tem que entender qual é a relação no país, enfim. Para não ir muito longe. O atual governador se tornou governador, claro que ele foi eleito, mas ele não fez... Não teve uma trajetória. Uma trajetória. Ele saiu de um ano, talvez, de vereador, virou vice de vice-governador, né? Pelo impeachment e depois governador. O anterior, que se elegeu junto com ele,
tinha experiência de juiz. E juiz interpreta a lei e dá a sentença. A visão dele não é voltada para a gestão pública como um todo, apesar de um juiz, obrigatoriamente, ter se formado em direito, né? É só de convir que um juiz criminalista não é nenhum especialista em direito tributário, direito ou finanças públicas, etc. É necessariamente precisa de uma experiência pública. Mas eu acho que quando não tem formação, nem política, nem técnica, é mais difícil. Porque você precisa coordenar uma equipe. Você precisa avaliar que historinha de boitatá o teu secretário está te contando. E você cobrar dele aquilo que você está pedindo. Desde que você esteja pedindo, esteja dentro de um planejamento estratégico, né? Então, olha só, eu já vi executivo de sucesso na iniciativa privada sentar numa cadeira de secretário, fazer reunião pública, na época de Sambódromo, e mandar começar lá a obra de recapeamento do Sambódromo, com todos os seus secretários, diretores de diretoria da parte de obra, e mais os empreiteiros que tinham ganho. Aí vira e diz assim: começar a obra amanhã. Vai dar tempo de corrida acontecer. Aí vira um empreiteiro e diz assim: mas fulano, até agora eu não tenho empenho. Aí tomou uma esculhambação. Como é que estamos todos empenhados? Ele pensou que empenha na primeira pessoa do verbo empenhada. Eu estou te dando isso parece uma piada. Parece uma piada. Mas é verdade, então, o cara é mau gestor, não, mas porra. Se não conhecer. Ele não conhece os trâmites. Nem estudou antes. Nem estudou antes. Ele podia... Isso não quer dizer que o cara seja um ótimo profissional na área privada, que vai ser um excelente gestor público. Olha só, com sinceridade, para ser gestor, não falando nem político que ganhou a eleição, precisa estar capacitado. Não dá conta, eu te garanto que não dá, porque não conhece. Pô. Nós vivemos uma sociedade do conhecimento. O político, ele pode ser um especialista em generalidade. Sim. Se ele montar uma equipe competente, um planejamento e ter o dom de cobrar, etc., ele pode dar certo, como diversos já deram. Agora, para você ser o gestor, às vezes você cai um cara do céu com uma função muito importante. Não pode dar certo. Olha só, eu já chamei gestores, deixa eu chamar o secretário de primeiro escalão, né, em comissões permanentes, para falar sobre o tema, ou orçamento, sobre o tema obra, qualquer que seja o tema. E o cara vai, porque tem que ir. E como a gente diz em linguagem popular, fica trincado. O máximo que ele consegue dizer: não, eu cheguei há pouco tempo, ainda não sei responder. Mas eu acho que isso é... Eu acho. Eu acho um erro, porque aí você partidarizou, politizou os cargos, você pretere os de carreira para os de fora, que não conhece nada de nada. Você sabe que o deputado Salomão tinha um curso de gestão. Eu sei, lá no lembra? Você participou daquilo que deu aula lá, não? Não. Gestão pública? Não. Ele tinha um curso para lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Treinar gestores públicos, exatamente por causa disso. Isso é importante. Agora, mas diga a questão das nossas leis. A questão é porque passa rápido e aí está faltando acho que uns 8 minutinhos ali. Fala um pouquinho sobre a lei da autovistoria. De onde que surgiu? Bom, e a importância dela para o mercado. Entre várias que você tem, essa é uma das mais importantes. Não tem como relacionar todas. É o seguinte, eu vi o prédio ali da 13 de maio. 13 de maio, do lado do Teatro Municipal, desabar. E que coisa estranha, um prédio antigo desse
desabar. E quando eu fui secretário de obra, eu cansei de vistoriar marquises. Pô, marquise, o engate tem um esforço máximo. Claro. Parte aqui é o engenheiro. Mas né? todo mundo está assistindo, sabe? Pô, aí, pô, o cara carrega a ponta, a armadura no engate lá onde o esforço está máximo, começa a entrar em colapso, ferrugem, corrosão, aí a marquise vem abaixo. Eu já tinha essa experiência de marquise. E alguns prédios que eu interditei antes que caísse. Né? Então já tinha experiência. Se eu via cair, eu tinha um amigo que era calculista estrutural, desse antigo. Aí eu chamei ele e falei, aqui. Fundação não foi, um prédio de 30 anos para ter problema, não tinha obra nenhuma do lado, muito difícil. Aconteceu algo inusitado. Ele falou, pô, Luiz Paulo, lá atrás, não falou o ano, se admitia na Constituição Civil o famoso pilar parede. E nesse prédio, as pessoas, ao longo do tempo, quebravam as paredes para botar esquadrias. Até que um dia, o pilar parede ficou todo vazado, desabou um andar, desabou todos. Bom, com essa experiência da marquise, eu digo, pô, a saída, a gente é fazer uma lei de autovistoria para obrigar os condomínios para manter o valor do seu imóvel, para a segurança dos próprios e de terceiros que tiver em torno, periodicamente fazer a vistoria, porque está preservando seu patrimônio e vidas. E aí começamos a discutir esse projeto que foi aprovado. E, ao mesmo tempo, valoriza a atividade profissional de engenheiros e arquitetos e também evita que alguém queira fazer uma obra que o síndico não saiba e não exija eu quero dar o responsável. Assim, nós aqui que vivemos isso em 2013, né? Dar os parabéns, que eu acho que foi uma lei que muito importante. E pegou, porque o município também fez. Pegou, o município aceitou. Você sabe que tem uma federal do Marcelo Crivella. Sei. É uma PL. Está em PL até hoje. Tá até hoje. Tá lá mais de 15 anos. Eu não fiquei atrás disso anos para aprovar, não consegui. E nós fizemos esse trabalho em 2013, né, pelo SENGE, pelo CREA, pelo clube. Acho que você deve lembrar, assim, que né, nós batemos muito numa tarefa multidisciplinar. E tem que ser. Tem que ser, né? Hoje, tem uma discussão intensa. Tem um projeto de lei parado na casa, e eu tento mediar esse conflito, é difícil, que envolve o CAU, o CREA e o Conselho dos Técnicos, que é presidido pelo nosso amigo e antigo deputado Gilberto Palmares. Mas para autovistoria? Por quê? Porque é um espaço que cabe todos. Porque, como eu sou engenheiro e fui técnico, eu conheço o que cada um é capaz de fazer. Se pegar um técnico de eletrotécnica, pegar um eletrotécnico, não pegando nem um técnico de construção civil, não. Um técnico de eletrotécnica é capaz de vistoriar com muita competência as instalações elétricas de um prédio. E no quadro, enfim, o dimensionamento de cada fio, o estado de conservação, enfim, o que quiser. Eu sou engenheiro civil. Se você me chamar para uma vistoria hoje, eu vou lá numa garagem, tem lá uma meia dúzia de viga com ferro de fora, tem um pilar com alguma trinca. Eu sou engenheiro civil. Eu vou chamar um engenheiro estrutural. Especialista. Não, essa ideia... Os sinais são evidentes que tem um problema de estrutura. Se tem um problema de estrutura, eu vou inventar
rememorar. Assinar por assinar um Não documento vou, pô. que não lhe compete. Isso, porque nós hoje não somos mais politécnicos, por isso que eu falei, É. nós somos Mais especialistas. Você sabe que Eu fui visitar, por exemplo, semana passada, que retomou as obras do metrô na Estação Gás. Fui lá visitar. Com a secretária de transporte, etc. Ele tinha lá os engenheiros. Eu não fiz para os engenheiros nenhuma pergunta de político. Eu queria saber como é que estão os controles de recalque, inclinação, como é que é o rebaixamento do lençol freático. Caso um dos dois grandes postos começar a fechar, qual é o plano B? É porque você também tem o lado do engenheiro. Não sei, é o porque deputado. eu sou do ramo, pô, eu vou saber chegar quanto a obra começa, quando acaba e quanto custa. Isso todo mundo. Mas essa necessidade de ter um engenheiro dentro da política é muito importante. Eu queria fazer sobre a inspeção predial de gás. E você não mexeu nisso diretamente, Que mas tinha isso também é que você é. acabou até aceitando Que tinha que outro o projeto gás a saísse paz. do seu... você tem uma luta para manter a integralidade da lei de auto-vistoria predial grande. Ele fica lutando lá para não mexer muito na lei. E aí o deputado aceitou retirar o gás da lei de auto-vistoria predial e criar uma lei só para o gás. E aí eu queria saber sua Porque opinião sobre essa veja questão só. inspeção predial de gás, que é tão importante quanto. O gás, tem dois tipos de gás. O gás encanado, né, que tem uma concessionária, e o gás de botijão. Todos dois dão problema. Mas a maior quantidade de acidentes tem sido com gás encanado. Às vezes com determinadas bobagens, né? Você não ter na porta do banheiro uma fresta embaixo para o gás que desce escapar. Né? É um pouco uma bobagem, né? Mas se você não souber e ninguém disser, não vai acontecer. Então, eu achei que podia ser fora, porque ela tem uma especialidade muito forte. Né? Você tem um escapamento de gás. Você tem, quando o gás tem odor, né? E o gás encanado tem, que o cheiro detecta. Descobrir aonde é isso não é coisa fácil num condomínio. Né? Você tem que ter uma experiência específica em gás. E, na verdade, teria que ter até quase um credenciamento na concessionária, porque você está mexendo na instalação até o gás chegar dentro do condomínio da concessionária, mas depois que chega do condomínio. Então isso foi mais para uma especialização, saiu do todo. Como é a tendência também cá entre nós com os elevadores, que é uma especialidade em tese do engenheiro mecânico, do engenheiro eletrotécnico, ou do técnico em máquinas e motores, enfim. Porque cada vez mais os processos estão sofisticados. Para mim entrar aqui, eu me cadastrei, tirei uma foto. Onde é que você tinha isso antigamente? Sim. E a identificação foi Mas visual. Mas ficou muito claro na época. Então, você começa a ter cada vez mais especialização. Mas ficou muito claro na época, porque os síndicos achavam, ou acham, não sei, que isso tudo isso era para gastar dinheiro. Isso era ruim. Só que a manutenção adequada é muito importante. Economiza. E aí, quando o senhor traz auto-vistoria e separa do gás, a nossa defesa era o seguinte: um é instrumental e o outro é visual. São diferentes, não dá para juntar a auto-vistoria, jogar o gás, jogar tudo ali dentro. Eu tenho uma pergunta para fazer por causa disso, dos carros elétricos. Eu acho que eu tive uma conversa aqui com uma engenheira que estuda carros elétricos e está com problema na hora da instalação de pontos de abastecimento em prédios. E precisa de uma regulamentação. Não sei se o senhor já estudou isso, o senhor já viu isso. Olha só, não é só isso que precisa de regulamentação.
Tem outro problema já. Os espaços internos dos estacionamentos de veículo nos prédios começam a se alterar fortemente pelo volume de bicicletas elétricas Sim. e bicicletas comuns. Vão ter que rearrumar até as vagas internas. O que é elétrico tem um problema, carregamento das baterias. Já tem exemplo de bateria que explode. Sim. É redimensionar, porque é inexorável. Sim. A cada dia aumenta, principalmente na Zona Sul, a quantidade de bicicleta elétrica transitando. Sim. Então não tem jeito. Já estão se debruçando nisso de regulamentar isso? Não, Fazer algum tipo? eu acho que vai depender muito do corpo de bombeiro, passar um pouco das informações que ainda está muito nebulosa, para todo mundo, a engenharia abraçar e fazer um estudo. Mas não tem legislação. Não, legislação não, mas eu tô falando que já é um problema que, é um problema, que se avizinha. Eu, há uns anos atrás, não, em 19, eu fiz uma visita no mês de janeiro, recesso, a Portugal. E lá numa praça que eu fui, já tinha carro elétrico e bateria para você carregar na praça. Já tinha um ponto lá para Já carregar. tinha ponto. Aqui, se tivesse ponto, seguramente em Não 48 horas o cabo que alimenta o ponto já foi roubado. Né? Porque ontem eu vi na televisão, ninguém me contou, o cidadão subindo do poste. É triste isso. Deputado, me diga, o senhor é candidato à reeleição, deputado? A eleição é ano que vem. Ano que vem, né? Eu costumo dizer que o meu lema é resistir. Se eu estiver inteiro, como eu me sinto hoje, o serei. Perfeito. Serei. Porque meus neurônios estão no lugar, vocês estão comprovando isso. Só convite à sua aceitação. A atividade física, o meu corpo físico, né? Tá em E minha ordem. locomoção está em ordem, eu suporto isso. Eu não vou negar que eu tenho uma grande experiência e posso tentar passar isso para terceiros. Você me perguntar assim, e por que você dá aula? Porque você ainda dá Dou aula. aula de orçamento público. Eu não dou aula para ganhar dinheiro, não, porque eu abri mão de receber qualquer remuneração pela aula. Para passar conhecimento, pô. Porque quando eu estava no DR, nos bons tempos, eu aprendi muito com os engenheiros mais antigos. E passei muitos conhecimentos para os mais novos. Hoje, não tem mais concurso. É tudo terceirizado. Entra, sai. Cadê o conceito de legado? Porque o engenheiro público tinha essa oportunidade de quando chegava um engenheiro formado mais novo, e formar. Experiência. É formado e depois forma. Perfeito. Fora da academia. No mundo mais da concretude, né? Deputado, porque passa rápido, a gente fica chateado, mas o botafoguense ali fica toda hora levantando a mão. Mas eu tinha uma pergunta, só para não... Não vai... Pede licença ao Botafogo. Não, para a gente não perder. Porque do nosso engenheiro no Engenho de Dentro. Tem pessoas que vêm aqui, a gente não pode perder a oportunidade de poder, porque a gente tem como característica a gente discutir a engenharia. E não dá para uma pessoa com sua experiência muito grande, como é que é deixar passar isso aqui? O senhor foi engenheiro público, o senhor é engenheiro do Estado, por que o governo se sucede em não prestigiar o funcionário público? Nem do ponto de vista dele de fazer algum tipo de concurso, nem do ponto de vista do salarial. Por que a gente recorrentemente tende a isso? Nem todo mundo é privatista, então não tem uma ideia. A resposta é absolutamente simples. Orçamento é receita e despesa. A resposta de todos os governantes. E os números, muitas vezes, comprovam isso. Despesa de pessoal entrou, não sai mais.
e depois vira aposentado e pensionista. Terceirizado, o gasto continua só quando tem o contrato. Por isso que o orçamento público é a base de tudo. Agora mesmo está havendo audiência pública na Assembleia, eu vou voltar para lá, que é uma mudança no plano de cargos e salários da Polícia Civil. E é um projeto que recebeu umas 400 emendas. Nós um projeto com 400 emendas. Né? Por quê? É uma demanda tão reprimida que quando vem, todo mundo quer resolver as suas questões. Plano de cargos e salários foi uma forma sutil de governos fazer a cisânia do funcionalismo público. Você há de lembrar que houve uma época que a reivindicação era o aumento geral do funcionalismo público. Hoje, cada um corre atrás do seu e a casa dividida cai. E a desculpa para tudo é que não tem receita. E quando tem, ela é muito mal gerida e se esvai. Perfeito. Só mais uma coisa. Desculpa, Luiz, eu tenho mais uma. Luiz Barata. Deixa eu falar. Que o Marcão se deixar, se deixar, fica 3 horas. Fica 3 horas. Agora, os caras votaram, eu queria saber para o senhor, e olha que a Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro tem histórias escabrosas, né? Histórias fantasmagóricas, né? Dessa situação de voltar a ter, e eu li hoje no Globo, de voltar a ter aquela garantia de não ser processado e para ser processado. Isso, inclusive, parece que cai para deputado estadual e cai para vereador também. O que o senhor acha disso? Essa lei que agora, para poder... E olha teve grandes problemas na Alerj. Tiveram grandes problemas na Alerj. A Alerj, nesse caso específico, não tem nada a ver com isso. Quem votou foi a Câmara de Deputados Federal em Brasília. Primeiro que não está aprovada. É uma emenda constitucional, falta 2 votações no Senado. Então ainda não é uma realidade. É uma hipótese de realidade. O que você está me perguntando, se tem simetria, o que acontece lá pode acontecer aqui. Eu até, no início, eu falei, simetria tem. Eu só não acho que os estados, não é o Rio de Janeiro, todos os estados, não terão que fazer também uma emenda constitucional similar. Eu achava que tinha. Lendo hoje, conversando mais sobre a Constituição Federal, eu passei a achar que a simetria é imediata. O que valeu lá, vale aqui. Se eu sou favorável ao contrário, eu já dei o depoimento no Globo hoje, evidentemente eu sou contrário. Mas o que eu sou a favor ao contrário, eu sou contrário, não vale nada, né? Porque quem vai definir agora é o Senado Federal. Não está sob nossa... Vale como opinião, mas como decisão, não. Porque se tem simetria, decidiu lá, decidiu estar. O senhor nunca foi um deputado conservador, entende? O senhor nunca foi um deputado conservador. O senhor teve um lado mais à esquerda, mais progressista, mais de uma discussão. Por isso que eu estou dizendo para você que, em tese, eu sou contrário. Porque eu acho, sabe, eu conheço por que a origem da imunidade. Ora, a imunidade tem origens sadias. Você tem direito, como parlamentar, emitir juízo de valor sobre o que você quiser e bem entender dentro do parlamento, e você está preservado, porque isso é uma democracia. Esse é o conceito de imunidade. O conceito de imunidade vem também dos períodos ditatoriais, você não ser preso à revelia. Porque, a rigor, os direitos de um parlamentar deveriam ser os mesmos de um cidadão. Porque quem que é um parlamentar? É um cidadão investido de mandato. Mas, infelizmente, nas nossas sociedades, diversos poderes
são imunes, né? Então, o parlamento é, talvez, de todos os poderes, o mais frágil, porque lá em Brasília são 513, aqui são 70, as formações mais diversas possíveis, né? E o mais fácil também de atacar. Mas também é o parlamentar aquele que está mais próximo da população. Então, eu acho que a imunidade não é uma coisa nos tempos atuais. O senhor nunca precisou disso. Sim, querido, mas eu estou dizendo, eu sou contra até o princípio da imunidade. Por que tem que ter imunidade num regime democrático? Não deveria precisar. Porque, olha só, o deputado ser investigado, eu acho ótimo. Se você for investigado e quem te investiga for ético e concluir que você não fez nada errado, está te dando um atestado de bons antecedentes. Então, investigar não há problema nenhum. Mas, evidentemente, esse mau hábito de buscar cada vez mais imunidades tem acontecido. E agora exacerbou, por quê? Porque a política ficou exacerbada. O Supremo passou a ser uma corte forte de julgamento. E, evidentemente, que lá o Congresso Nacional, porque aqui não vai para o Supremo, Está desconfortável. está desconfortável. Tem esse negócio da emenda, Das emendas PIX. emenda PIX, etc. Então, isso é ruim, porque a Constituição manda que os poderes sejam harmônicos entre si. Está lá no artigo 1º da República Federativa do Brasil, etc. Se os poderes estão desarmônicos, você está abalando a própria democracia. E, evidentemente, quanto mais o Congresso quiser apertar o Supremo, mais duro o Supremo joga, né? A gente sabe que o primeiro passo era a imunidade, o segundo, a anistia. Sabe qual vai ser o terceiro, lá no Congresso Nacional? Fazer impeachment Do presidente. de presidente, não. Fazer impeachment de ministro do Supremo. É vovó viu a uva. O senhor está em que partido hoje? PSD. Ah, está no PS. Tá bom. Então o senhor tem uma tendência a apoiar o Eduardo Paes para Eu governador? sou do mesmo partido que ele. Do mesmo partido que ele. Tá bom. Eu não tenho uma tendência. Tem uma tendência. Eu apoio. Fechamos? Fechamos. Muito obrigado. Eu que agradeço. Porque você há de convir, que todos que vão nos assistir de convir, que o deputado Luiz Paulo é uma pessoa que tem uma história enorme. E eu acho que isso aqui ficou registro. Porque, na verdade, que a gente começou com isso, fazendo uma busca pela discussão da engenharia, a gente está registrando aqui a passagem de grandes engenheiros e grandes políticos por essa mesa aqui discutindo. Daqui a umas 2 décadas, vocês vão ser fonte de consulta. O outro já falou isso. O Caramba falou isso. Eu estava pensando, sabe o que? Eu disse na CR do dia, fazer um documentário. Porque essa gente. Não, isso. e a gente estava discutindo a CR no Centro Cultural lá, para a gente pegar os engenheiros e começar a pegar a história da engenharia. A Fundação Getúlio Vargas tem um centro de memória política. Eu sei porque eu já dei entrevista lá. Mas isso é importante. Um dia. Aliás, tem uma exposição sobre o Luiz Edmundo. Reinaldo Cravo Peixoto. Eu estava discutindo isso um dia. Eu estava num clube de engenharia, ou da SERJ, em algum lugar, numa mesa almoçando, e que ficaram Renato Almeida, que foi presidente, figura brilhante. Conheço muito. E Armando Abreu, pai de Fernanda, falecido. E aí, eu sou velho, mas sou mais novo que ele. E eles começaram a contar histórias de quando eles eram os engenheiros públicos, de como é que era a necessidade de fazer essa transição da engenharia com a questão política e buscar aliados. Essa história precisa ser contada, precisa ter registrado em algum lugar. E Luiz Paulo nos deu a oportunidade de registrar isso. Bom, eu agradeço. Nós agradecemos imensamente. Se você quiser deixar como a gente fecha sempre, se quiser deixar algum
algum fechamento para esse jovem que está assistindo para a gente? Engenheiro, Por que tem que ser engenheiro e por que tem que ser pode ser político? político. Bom, deixa eu tentar dar um fecho nisso tudo. Primeiro dizer aos mais jovens, eu tenho orgulho de ser engenheiro. Tenho orgulho. É uma trajetória que eu exerci muito interessante e que fez com que eu chegasse até aqui. Se um dia não fosse técnico de estradas e depois de engenheiro, eu jamais teria sido político. A minha carreira política se deve à minha carreira profissional. 2. A engenharia voltará a ter seus tempos gloriosos. Porque eu aqui disse que uma das profissões que jamais vai acabar é a profissão de engenheiro. Vai se transformar, mas acabar, não. E sobre o político, engenharia e política não são antagônicos. Por quê? A política perpassa todas as atividades econômicas e sociais. Perpassa a nossa vida. Porque muitas vezes as pessoas confundem política com política eleitoral. Nós três aqui sentados nessa mesa, não é só uma mesa de rádio, nós estamos fazendo política no sentido mais amplo da palavra. Porque a política é a arte do relacionamento. Então também estou conclamando que os engenheiros, os arquitetos, né, os técnicos, todos aqueles que nos acompanhem, participem da vida política. Participe ativamente e até possam sonhar de um dia, quiçá coisa de velho, né? Não, mas quiçá é Quiçá, bom. É bom. presidente O pessoal da vai no República. Google saber o que sabe. Ser presidente da República. Ser presidente Então, da República. estão Perfeito. conclamados. Obrigado. Muito Obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Deputado engenheiro, deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Muito obrigado. Obrigado. Engenheiro Civil, CREA 20.871D, 5ª Região.